E aí, minha gente, bem-vindos ao nosso canal. Eu queria falar sobre a nova maquete que nós estamos montando. De novo, um projeto pequeno, um projeto legal para quem não tem muito espaço, mas com alguns desafios, algumas coisas que a gente está se propondo novas. Então vamos dar uma olhada. E aí nós tivemos que fazer uma mudança no nosso projeto, porque houve um problema com o nosso virador. O nosso virador deu um problema aí, eu não consegui arrumar. Então, como eu quis tocar o projeto, eu preferi continuar sem ele, não tem problema, porque a gente acabou tendo uma nova ideia para colocar no nosso novo layout. Eu decidi substituir essa área por outra coisa. Então nós temos aqui essa parte que era o corte, e acabou virando uma área de mineração, com os seus degraus característicos. Vamos dar uma olhada então no nosso projeto. Agora nós temos dois trens rodando ao mesmo tempo, a gente tem essa possibilidade. Para isso nós temos dois circuitos, o interno baseado nos trilhos 4188 e o externo baseado nos trilhos 4219. Observe que nós temos uma pequena extensão nos dois lados, para que a gente tenha uma distância aqui embaixo suficiente para colocar uma plataforma. Isso é feito pelo uso de trilhos 4055. E aqui vocês têm a lista de materiais. Uma das coisas novas que eu decidi fazer foi colocar um riacho. Por isso, eu tracei o perfil dele, usei uma furadeira para poder fazer esse corte sem maiores problemas, conforme você vai ver aí. Gente, muito cuidado com a serrinha tico-tico. Mesmo que você use ela há 20, 30 anos, ou se você comprou na semana passada, toma cuidado. A minha recomendação é, primeiro, lê direitinho o manual e aprende a usar. Mas, muito importante também, eu sempre faço isso. Na hora de você trocar a lâmina que fica bem aqui, você coloca e tira ela aqui na base, é muito importante fazer isso com ela fora da tomada. Senão qualquer toquezinho e você pode se machucar. O negócio agora é terminar de montar os trilhos e ver como é que ficou. O uso de solda e a montagem da parte elétrica a gente tem bem explicada nesse vídeo que eu estou colocando aqui em cima para vocês. Para fazer a vegetação, a gente está batendo ela até ela ficar bem fininha. É importante colocar água. Depois a gente pinta com essa tinta aqui, ó, tinta PVA. E aí, com um pouco de água junto, é claro. E aí depois a gente vai ver o resultado na maquete. Por enquanto, ela está secando. Eu também aproveitei vários toquinhos que eu tinha para fazer o que eu chamaria de estrutura do relevo. Isso vai ajudar a gente a apoiar a massa que a gente vai fazer para colocar aqui por cima. E enquanto tudo seca, é bom testar muito bem os seus trilhos, se está tudo bem feito, se as ligações estão bem feitas e os encaixes também. Qualquer problema, ainda dá tempo da gente desmontar. Para preencher nosso relevo dessa vez, a gente está fazendo papel machê. Só jornal colocado na água, batido na água, né? E com cola bem diluída por cima para fixar. E por enquanto nós paramos nesse estágio aqui, que é o revestimento feito com papel toalha, com cola bem diluída por cima também. Então, minha gente, como é que fica, né?
O que eu fiz até agora, o que a gente adiantou um pouquinho mais, o que a gente fez um pouquinho mais, foi trabalhar 4 ou 5 pontos dela. Eu continuei com o relevo, e o relevo a gente usou, além daquela estrutura de madeira preenchida com papel machê, conforme vocês viram no vídeo anterior, a gente também trabalhou um pouco de papelão grosso, cortado chanfrado, permite que a gente faça um relevo interessante, não muito alto, mas a gente consegue dar mais de um nível. É uma coisa bacana de fazer, porque é um material barato, é um material relativamente ambientalmente correto. Então dá pra gente fazer, dar uma graça na maquete para ela não ficar totalmente plana. Vale a pena pensar nisso então. Bom, nós trabalhamos aquela pontezinha do riacho, em que foi feito um recorte no papelão, e o papelão permitiu que a gente fizesse do tamanho que a gente quisesse, na forma que a gente quisesse, o que permitiu então que a gente fizesse a ponte numa curva, porque o nosso riacho passa por baixo de uma curva. Inclusive 2 curvas, porque a gente tem 2 circuitos aqui. Quando nós fizemos isso, a gente preencheu os lados do papelão, que são todos furadinhos, com massa corrida. Depois disso, bastava a gente lixar. E aí, tudo bem. A pintura, no cinza para lembrar cimento, e a parte de baixo a gente tem que completar com um pouco de massa corrida e estrutura de papelão, para não ficar uma coisa muito solta, voando. Quer dizer, a ponte precisa de uma estrutura de colunas próxima, ou se não colunas, pelo menos uma estrutura cheia, próxima às beiradas do riacho. Como a gente já havia decidido, uma parte da um dos lados da maquete conta com essa estrutura de minério. Na verdade, uma estrutura de carregamento de minério que eu já tinha, se eu não me engano a marca é Walters, qualquer coisa assim. E a gente fez aqui uma área para extração. Serviria, por exemplo, como bauxita, qualquer coisa assim. Isso aqui já estava feito, vocês viram sobre isso no último vídeo, mas tem algo novo, que é este lado em que a gente vai colocar um terminal frigorífico. Um frigorífico mesmo. Porque o que eu mais tenho, quer dizer, a decisão para fazer essas duas partes da maquete usando esses dois tipos de serviços, na verdade o que eu mais tenho são vagões frigoríficos, especialmente os antigos que eu gosto muito, e a gente também tem aqui vagões de minério, certo? A gente também acabou dando uma arrumadinha no nosso painel de controle. O painel de controle agora tem 2 controladores, na verdade ele já tinha que ter, mas nós tomamos a decisão de colocar um antigo e um novo. Por quê? Porque é o que tem. Eu quis usar os que eu já tinha, a gente tem que aproveitar. Então nós temos um controlador CT5100, bem antigo que eu tinha aqui, quase para efeito de coleção, eu gosto dessas coisas, e o 5300, um pouco mais recente. Também não é nenhum controlador muito novo, se você parar para pensar, ele é de um kit muito antigo, tem pelo menos tem quase 30 anos. Então temos 2 controladores de formato diferente, não estou muito preocupado com isso, o mais importante para mim é que fique prático, fique fácil de lidar, de mexer, então nós colocamos. Além disso, nós temos acionadores para 4 aparelhos de mudança de via, ou seja, que a gente chamaria de 4 desvios, e também deixei em cima um interruptor, para o caso de a gente querer colocar iluminação na maquete ou acionar qualquer outra coisa. Gente, eu espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo até agora. Eu estou ficando muito contente que a gente está conseguindo conversar bastante, sempre há vários comentários e várias ideias que vão surgindo, e é com isso que a gente vai construindo cada vez mais o nosso hobby de uma maneira mais gostosa para todo mundo. E eu gostaria de lembrar que se você quiser ter certeza que você não vai perder nenhum dos nossos vídeos, primeiro se inscreve no nosso canal se você quiser, e também aciona o sininho, porque aí você vai ter uma notificação sempre que houver um vídeo novo no nosso canal. Muito obrigado, vamos continuar. A gente queria fazer uma estrutura que ao mesmo tempo recebesse o gado e distribuísse a carne. E para que coubesse no espacinho que a gente tinha, nós tivemos que usar primeiro essa base que tem 33 centímetros de comprimento e 7 de largura. O prédio é construído sobre ela para que fique da altura dos vagões. Aqui a gente vai ter a altura de 7 centímetros e a altura central, que vai até a cumieira, 10 centímetros e meio. Além disso, a gente tem essas portinhas, em HO elas têm mais ou menos 22 milímetros de altura. Essa portinha da frente aqui recebe o gado, e as outras duas vão servir para descarregar a carne. E nós também projetamos essa coluna para a caixa d'água, que tem 10 centímetros e meio de altura e 3 de largura.
Para as paredes nós usamos madeira balsa de 0,5 centímetro de espessura. E depois de medir com muito cuidado e riscar, o corte foi feito com estilete e também com uma serrinha de hobby. Cortar assim na diagonal deixa as emendas mais bonitas depois. Aqui nós temos os recortes das janelas e portas já feitos e dá para ver bem aqui nessa imagem como fica legal a emenda quando a gente faz o corte diagonal. Além disso, nós cortamos varetas de 2 milímetros, só que elas foram cortadas de uma outra chapa de balsa. Essa tinha só 1,5 milímetro de espessura. É a mesma que a gente vai usar para fazer o telhado. Aqui eu estou pintando de branco para poder fazer os contornos, as esquadrias de janelas e portas. Um esquadro é uma ferramenta que ajuda muito na hora de riscar, porque você tem certeza que o corte vai ficar sempre reto e paralelo. E depois, na hora de cortar, uma régua metálica é o ideal. Mesmo com estilete funciona muito bem esse corte na balsa, ele corta igual manteiga, é muito tranquilo, sobretudo com uma chapa bem fininha como essa. Eu estou cortando o telhado de uma forma que sobre sempre 0,5 centímetro em cada um dos 4 lados da estrutura. Aqui eu estou lixando um dos lados de cada uma das águas do telhado para que o encaixe fique certinho. Nós fizemos a estrutura para a caixa d'água com a madeira balsa de 1,5 milímetro. E depois de reforçar a pintura e colocar os batentes, a gente vai aproveitar para fazer um furinho no meio da base para instalar uma lâmpada, caso a gente queira colocar iluminação depois. Com a estrutura já no lugar, a gente começou a fazer as cercas e o curral, usando aqueles filetes de 2 milímetros da chapa de balsa fininha, né, que nós tínhamos também. E essa pequena plataforma recebe o gado logo que ele desce dos vagões. Aqui você pode ser criativo ou mesmo fazer uma plataforma imitando cimento, né? Aqui dá para ver que nós também improvisamos, né, uma cobertura para o curral, fazendo a estrutura com esses mesmos filetinhos de balsa. Foi a melhor maneira que nós encontramos de aproveitar o espaço, coisa que não é muito fácil numa maquete pequena, né? Aqui eu estou colocando nossos últimos detalhes, construções. Eu procurei prever iluminação em alguns pontos. Um ponto ou outro que estava sem dormente eu coloquei também. E também tem uma construção ou outra eu mostrei para vocês em outros vídeos. E a ideia agora é lidar com a brita, com as pedrinhas, não é? Eu borrifei antes de colocar a cola diluída, borrifei álcool. E as pedrinhas ficaram distribuídas assim. Com relação à vegetação, já tinha mostrado para vocês que a gente tentou fazer com espuma batida no liquidificador e depois tingida. Eu ainda não gosto tanto do resultado, mas pelo menos eu consegui uma grande quantidade que deu um volume interessante.
E depois de aplicar um pouco da vegetação, sobretudo nas laterais e um pouco no fundo do riozinho, eu parti para a resina poliéster. Tomando bastante cuidado com a diluição, ou melhor, com a mistura com catalisador e protegendo a lateral com fita crepe. Aqui sou eu aplicando, colocando a resina. Ela tem esse aspecto completamente transparente e ela vai continuar transparente depois que secar também, a menos que você coloque algum tipo de corante, coisa que eu não aconselho, porque não é qualquer corante que vai conseguir dissolver bem nessa resina. Agora um detalhe, o cheiro disso aqui é muito ruim. Existem máscaras específicas para solventes químicos e vapores químicos e etc. E por causa disso seria legal usar. Eu acabei usando uma máscara comum, dessas máscaras que a gente tem usado por aí. Fazer num ambiente aberto é uma boa ideia, se você puder também. O tempo para secar, se você quiser fazer uma segunda camada, é de mais ou menos meia hora. Depois de meia hora já dá para fazer isso, não tem problema. Mas a secagem total, pelo menos 24 horas. E aí o resultado Aliás, antes do resultado, dá uma acertadinha na hora que você colocar com um palito de sorvete nos cantinhos. Agora sim, a gente tem aí um resultado. E eu acho que nesse caso aí tá meio rasinho, dá para colocar mais uma camada, qualquer coisa. Então, minha gente, esse é o resultado que nós temos até agora. Falta um pouco de vegetação ainda e tal, mas aí a gente vai vendo com o tempo. E é isso aí. Muito obrigado por vocês verem, pelas ideias, pela conversa, e a gente vai se falando. Até mais.